Bom, galerinha, vamos lá. Já pegaram o livro aí, abriram na página 50 e 51? Bom, nosso conteúdo, né, ele é sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica, ela vai ter o uso de dois acentos principais, que é o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, ele é aquele que vai indicar sons abertos, e ele é utilizado geralmente nas vogais A e E, tá bom? Então, quando ele está presente numa palavra, ele indica a sílaba tônica daquela palavra. Nós já vimos isso quando eu falei para vocês de sílaba tônica, que geralmente, né, quando as palavras são acentuadas, a palavra que tem o acento é a palavra que é a sílaba ali, né, que está representando. Vamos exemplificar? Vamos lá. Na palavra vovó, a gente tem o acento agudo aqui, né, na letrinha O. Ó, vovó. Esse vó, a gente não fala ele de uma forma mais aberta, a gente tende a abrir mais a boca para o som sair mais forte, ó. Vovó. Então, esse vó, essa acentuação aí do acento agudo, tá me dizendo que esse último vó aqui, ó, a última sílaba, ela é a sílaba tônica. E aí eu já adianto para vocês que se está na última sílaba, ela vai ser uma oxítona. Então, o acento agudo, ele vai indicar a sílaba tônica da palavra e vai dar um som mais aberto nas vogais. Aí é também no caso na vogal O, né? No caso da vovó, aqui que eu botei o exemplo para vocês. Já o acento circunflexo, ele também vai indicar a sílaba tônica da palavra, porém, ele vai indicar um som mais fechado nas vogais A e E. Exemplo, a palavra bebê. Um bebê, ó. Bebê. Ó, você meio que fecha a boca para falar. Bebê. O som, ele dá uma abafada. Então, toda vez que isso acontecer no acento, né, circunflexo, já sabe que vai usar ele, porque tem um som fechado. Tá bom, meus amores? Vamos aqui agora ver as regras da acentuação tônica. Então, o acento, ele é usado de acordo com a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Foi o exemplo lá da palavra vovó, que eu dei o exemplo para vocês, que cai na última sílaba, portanto, ela é uma oxítona. Nós já vimos que as palavras, elas são classificadas em proparoxítonas, paroxítona e oxítonas. Proparoxítonas é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, cai na antepenúltima sílaba. Já falei para vocês que tem uma regrinha bem simples, né? Que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês a palavra último e a palavra árvore. Se a gente for separar, né? Último. Mo é a última, uti é a penúltima e o antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. As paroxítonas, elas vão ter acento quando elas são terminadas em letra R, X, N, L, I, Is, uns, os, ans, e ãos. Exemplo, a palavra bíceps e a palavra látex. As oxítonas, elas são acentuadas quando elas são terminadas em a, as, es, o, os, ens, incluindo os monossílabos, tá? Exemplo, a palavra refém e a palavra mocotó. Ai, Pro, é muito detalhe, eu vou precisar saber todas as regras? Não. Como vocês estão aprendendo agora, vocês podem ir consultando essas regrinhas na hora de vocês acentuarem. Vai chegar um momento que vocês já vão saber as regras, já vão saber quando acentuar uma paroxítona, uma oxítona e principalmente as proparoxítonas, que vocês precisam identificar que o acento está na antepenúltima sílaba. Então, é uma coisa, gente, rotineira. Então, não precisam ficar desesperados ou tentar decorar essas regras, porque vocês vão aprender na medida que vocês forem
acentuando as palavras, tá bom? Então, já dá uma estudada aí nessas regrinhas, tá bom? As letras I e E são acentuadas quando encontradas sozinhas em uma sílaba. Exemplo, saída e saúde. Quando elas estão sozinhas, se a gente for separar aqui, ó, saída, saúde. Então, quando a gente separar, essa vogal que está sozinha, ficou na sílaba lá, ó, somente ela, aí ela vai ter acento. E os ditongos abertos, que são aqueles com sons mais abertos, né? Eles também vão ser acentuados, como, por exemplo, a palavra faraós. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de vocês, que tem a explicação lá na página 50, que diz o seguinte: a maior intensidade na pronúncia de uma sílaba é chamada acento tônico, que é justamente aquela frase, aquela sílaba mais forte quando você vai falar, né? Que você precisa colocar mais força na palavra. Então, se ela está indicando mais força e tudo isso, ela vai ser o quê? Uma sílaba tônica, está sendo mais intensa, mais forte. O acento tônico ele pode vir marcado na escrita por um sinal gráfico colocado sobre a vogal da sílaba tônica. E esse sinal gráfico é chamado de acento gráfico, que foram os acentos que nós vimos no início desse vídeo, que é o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo é usado sobre a vogal da sílaba tônica. Exemplos aqui, ó, fábula, pés, título, próprio, lúdico. E nas vogais A, E e O, o acento indica que o som delas é aberto, como no caso lá da palavra vovó, que indicou que o som daquela sílaba, né, da última sílaba, era um som aberto. E o acento circunflexo é utilizado sobre as vogais A, E e O da sílaba tônica, e indica que o som delas é mais fechado. Como exemplo, trânsito, vocês e cômico. Entenderam, galerinha, essas regrinhas de acentuação da nossa aula de hoje? Dá uma olhadinha lá no vídeo de complemento, depois faz essa atividade da página 50 e 51, tá bom? E a nossa atividade pós-aula de hoje, não esqueçam que eu expliquei lá no primeiro vídeo, que é o jogo da bruxa, né? A bruxa dos acentos. Dá uma olhadinha lá que vocês vão se divertir bastante. E também a atividade da página 52, tá certo? Em caso de dúvida, não esqueçam que a Pro está online das 9 às 11 horas, através do fórum na plataforma. E nós temos também encontro no Zoom hoje às 10 horas, tá certo? Então, a gente se encontra às 10 horas para tirar as dúvidas e para corrigir a atividade da página 50 e 51. Então, vejo vocês no Zoom.